Dia 35, o poder de Deus na fraqueza. 2 Coríntios 13:4. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. 2 Coríntios 12:9. Eu estou com você e isso é tudo o que você precisa. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos temos fraqueza. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, sejam elas físicas, emocionais, intelectuais e até espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é que você, o mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, nós negamos as fraquezas, nós a defendemos, damos desculpa e escondemos, e daqui a pouco tornamos a senti-la. E isso impede que Deus as use na forma que ele deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isaías 55:9. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Nós imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. E a Bíblia diz que Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios 1:27. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em nossa vida e deliberadamente a fim de demonstrar o seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força e nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres de espírito os que reconhecem as próprias necessidades. E essa é a minha primeira atitude a ser abençoado por ele. Mateus 5:3. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias. A despeito de suas fraquezas, Deus só utiliza pessoas perfeitas. Nada seria realizado. Isso é uma mentira, porque nenhum de nós é infalível. Ele então utiliza pessoas imperfeitas, e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou seja, o espinho, como Paulo a denomina, em 2 Coríntios 12:7, não é um pecado, um vício de caráter que você possa mudar, como um exagero na comida ou uma impaciência. A fraqueza pode ser qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, uma deficiência dos seus membros, até uma doença crônica, um vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas suas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de uma pessoa, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar, mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. E a Bíblia diz: somos como vasos de barro com tesouro armazenado, e o poder se revela em nós. 2 Coríntios 4:7. A exemplo da cerâmica comum, nós apresentamos falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossa fraqueza. Para que isso aconteça, nós devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita as suas fraquezas, confesse as suas imperfeições. Pare de fingir que você é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa as suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista dela. Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16:16. E a segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Atos 14:15. Se vocês querem que Deus os use, deve saber quem é Ele e quem é você. Muitos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Nós somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permitir, pois Ele te ama. Regozije-se também na sua fraqueza. Paulo disse:
Sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Deus pode agir por meio do intermédio dela. E com que sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Nós queremos ser libertos das nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nela. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, eu creio que tu me amas e sabe o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficar contente com as fraquezas. Para começar, elas não nos fazem depender de Deus. E falando a respeito da própria fraqueza que o Senhor recusa eliminar, o apóstolo ainda declarou: Eu sinto-me feliz com o espinho, e quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. 2 Coríntios 12, 10. Sempre que se sentir fraco, Deus vai lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Ela nos mantém humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não fique orgulhoso. Eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. 2 Coríntios 12, 7. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter o nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Veja, quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efeito era de 135 mil homens, ficasse reduzida à proporção de 1 para 450 homens. Isso aparentemente era uma receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder dele, não a força dos homens, que havia os livrado. Nossa fraqueza também incentiva a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, de eu não preciso de ninguém, as limitações demonstram quanto nós precisamos um dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras da nossa vida, uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vence, Vence Anner brincava. Os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos para um trânsito. Acima de tudo, a nossa fraqueza aumenta a nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Ela nos torna mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão nas dores mais profundas. As coisas que os deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus irá usar para poder curar outras pessoas. O grande missionário Hudson Taylor disse: Todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era o seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha na qual deveria falar e até quebrou a tábua dos 10 mandamentos. E ainda assim, Deus transformou-o no o homem mais paciente da terra. Números 12, 3. A fraqueza de Gideão era baixa autoestima e profunda insegurança. Mas Deus transformou ele num poderoso guerreiro. Juízes 6:12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que para Sara, sua mulher, que ela era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Romanos 4:11. Impossível sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. Mateus 16:18. O adúltero Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. As suas fraquezas se transformaram em força. Hebreu 11, 32, 34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la também.
Compartilhe as suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre as suas lutas, mais Deus pode usar para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer a sua vulnerabilidade em todas as suas cartas, e ele abertamente compartilhava as suas falhas. Quando quero fazer o bem, eu não faço, e quando eu tento não cometer os erros, aí eu acabo fazendo desse jeito. Romanos 7,19. Ele também expôs os seus sentimentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios 6:11. Ele também contava das suas frustrações. Nós fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios 1:8. E também contava os seus medos. Quando fui até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios 2:3. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando você expõe suas fraquezas, sentimentos e frustrações, temores, você se arrisca a ser rejeitado, mas os benefícios valem esse risco. Essa vulnerabilidade libera emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos o medo. E esse é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas é ser sincero a respeito das suas próprias fraquezas. Quanto mais franco você for, mais obterá da graça de Deus. E também receberá a graça dos outros. Essa vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Nós somos naturalmente atraídos por pessoas humildes assim. E a pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai, e a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar as suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas as suas qualidades, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele, mas eu nunca vou poder fazer isso. Entretanto, quando vem Deus usando, apesar das suas fraquezas, eles se animam e pensam, talvez Deus também possa me usar. Nossas qualidades podem resultar em competições, mas as nossas fraquezas proporcionam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tente chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber as suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é, e isso não é perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não seguirão. Como você constrói a credibilidade? É não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Também gloriem-se em suas fraquezas. E Paulo ainda declarou: Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar essa fraqueza, para a glória dele. 2 Coríntios 12:5. Em vez de se apresentar como um ícone de invisibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus que compreende todas as nossas fraquezas. Hebreus 4:15. E o Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador. Ele passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite ele teve que lutar com Deus, então ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu: Tudo bem, mas então ele deslocou a articulação da coxa de Jacó. E o que significa tudo isso? Deus tocou no ponto forte de Jacó, que eram os músculos da coxa. E esse é o mais forte músculo do corpo humano e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. E isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de uma forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim dos seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Tema para reflexão: Deus opera melhor quando eu admito as minhas fraquezas. Versículo para memorizar. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Pergunta para meditar.
É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder as minhas fraquezas? Sobre o que eu estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.